Nosso evangelho de hoje é Mateus 9, de 35 a 10, versículo 1 e de 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Jesus percorria cidades e povoados. Na medida em que se misturava com o povo, constatava que um rebanho sem pastor fica à mercê de líderes corruptos e escravizadores e, portanto, desumanos. Então procurou fazer sua mensagem chegar a todos, sem exceção. Onde pregava, o texto é claro, nas sinagogas ali existentes. As sinagogas são lugares de oração e reflexão do Antigo Testamento por parte dos judeus. Depois da destruição do Templo de Jerusalém, o povo de Deus passou a se reunir em templos menores, a fim de continuarem firmes na vivência e no aprendizado da lei de Deus. Nesses pequenos templos, Jesus pregava. O mesmo fizera seus discípulos no início do cristianismo, até serem expulsos da convivência judaica. O que Jesus anunciava? A resposta também é clara: o Evangelho do Reino. Na verdade, Jesus mesmo é o reino presente na história. Um modo utilizado no anúncio do reino é o da libertação física por meio de milagres que serviam como sinais da ação misericordiosa de Deus para com os homens e mulheres e, ao mesmo tempo, como indicação da presença do Deus Salvador. Jesus se compadece das multidões, sabe que elas estão no mundo sem verdadeiros líderes, que estão expostas a qualquer tipo de perseguição, assalto, roubo, assassinato, investida satânica, pessoal e de outros semelhantes. Além disso, padecem pela corrupção dos líderes políticos, econômicos e religiosos. Estão famintas do pão de cada dia e de libertação física e espiritual. Estão sedentas de justiça, de amor, de esperança e de fé. Vivem no mundo sem horizonte e sem referenciais autênticos. Quem deveria assumi-las deu-lhes as costas. Os pastores de Israel, certamente condenados em Ezequiel 34, diante de tão grande rebanho, Jesus reflete sobre o grande desafio de arrebanhar esse povo, dando-lhe o que realmente é essencial. O que fazer então? Jesus pede aos seus que orem ao Senhor da messe, o Pai, que envie operários, líderes autênticos, pessoas totalmente envolvidas com a causa do reino, completamente apaixonadas pela missão evangelizadora e conhecedoras da doutrina da salvação, a fim de que possam, no meio de um mundo desumano, agir como transparência de Deus na história, testemunhando a verdade, o amor e a vida para a vida de todos no amor e na verdade. Esses devem ajudar na colheita, porque quem faz crescer e dá frutos é o próprio Senhor.
Jesus chama seus apóstolos. Não se trata de uma hierarquia faminta de poder e autoridade, mas de uma família missionária prefigurada nas 12 tribos de Judá e destinada ao anúncio da salvação a todos os povos. Jesus não quis uma elite pensante, mas amigos trabalhadores na messe de Deus. Os apóstolos não têm outro objetivo senão a missão. Não foram feitos defensores de instituições, mas agentes concretos da libertação das ovelhas perdidas da casa de Israel. Daqueles e daquelas dos quais foram roubadas liberdade e dignidade. Por isso, dá a eles o seu poder, forma-os na sua doutrina, envia-os para as mesmas pessoas, e eles devem exercer tal missão como servos à semelhança do servo. Os discípulos de Jesus farão as mesmas coisas realizadas por ele. Não temerão o mundo nem o poder de Deus neles. Devem aplicar o que são, por graça de Deus, em benefício de todos. Devem ser dons de Deus para o bem salvífico da humanidade. Certamente no contexto de Jesus, antes de tudo aos judeus, mas sem negar que a missão libertadora e salvífica é para todos os povos, pois todos pertencemos a Deus. Jesus não os chamou para que se tornassem homens da lei, mas verdadeiros pastores, dando como, em muitos casos, a própria vida pela vida do rebanho. Hoje nós somos chamados a responder esse apelo de Jesus. Mais do que nunca, nossa sociedade e nosso mundo necessitam de homens e mulheres empenhados na missão evangelizadora. A humanidade segue sem rumo, sem destino, sem horizonte, sem referenciais. É urgente que surjam homens e mulheres de oração e compromisso, pessoas conhecedoras da doutrina e da verdade do ser humano, homens e mulheres capazes de ser instrumentos da ação de Deus na história, tendo como único interesse fazer o bem, salvar e educar na fé aqueles e aquelas que serão os novos discípulos de Jesus. Não se pode mais perder tempo. É agora a hora de se tomar uma decisão radical pelo Senhor. O chamado de Deus não foi cessado. Deus não desistiu de chamar homens e mulheres para a missão. Se em você existe uma pequena chama de um convite de Deus, então abra o seu coração e, sem medo, entregue-se a Ele. Não destrua dentro de você o dom de Deus para a salvação do outro. Pense nisso, é agora mesmo, neste exato momento. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.